Viver saudável, capítulo 25. Relação do regime com o desenvolvimento moral. É tremendo o poder de Satanás sobre os jovens deste século. A menos que a mente de nossos filhos esteja firmemente equilibrada por princípios religiosos, sua moral se corromperá pelos exemplos viciosos com os quais entram em contato. O maior perigo dos jovens provém da falta de domínio próprio. Pais condescendentes não ensinam a seus filhos a abnegação. O próprio alimento que lhes colocam na frente é de molde a irritar o estômago. A agitação assim produzida comunica-se ao cérebro e, em resultado, desperta-se as paixões. Não se pode repetir demasiado que o que quer que seja introduzido no estômago afeta não só o corpo, mas afinal a mente também. Alimento gorduroso e estimulante torna o sangue febril, estimula o sistema nervoso e muitas vezes embota as percepções morais, de modo que a razão e a consciência são levadas de vencida pelos impulsos sensuais. É difícil, e muitas vezes quase impossível, para o intemperante no regime exercer paciência e domínio próprio. Daí a especial importância de só permitir às crianças, cujo caráter não está ainda formado, alimento que seja saudável e não estimulante. Foi por amor que o Pai Celestial enviou a luz da reforma de saúde, para nos guardar contra os males que resultam da irrefreada condescendência com o apetite. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Estão os pais fazendo isto? Quando preparam o alimento para a mesa e reúnem a família para dele participar? Põem eles perante os filhos unicamente aquilo que sabem irá lhes produzir a melhor espécie de sangue, aquilo que conservará o organismo no estado menos febril, mantendo-o na melhor relação possível com a vida e a saúde? Ou porventura desatentos ao bem futuro de seus filhos, lhes provém alimento insalubre, estimulante e irritante? Mas mesmo os reformadores de saúde podem errar na quantidade de alimento. Podem comer imoderadamente de uma espécie saudável de alimento. Alguns nesta casa erram na qualidade. Nunca definiram sua atitude na questão da reforma de saúde. Preferem comer e beber aquilo que lhes agrada e quando lhes apraz. Desse modo, prejudicam o organismo. Não só isto, mas prejudicam a família, colocando-lhes na mesa alimento incitante que aumenta as paixões sensuais dos filhos e os leva a darem pouca importância às coisas celestiais. Os pais estão assim fortalecendo as paixões sensuais dos filhos e diminuindo-lhes as espirituais. Que dura penalidade terão eles de pagar afinal? E admiram-se de que seus filhos sejam tão fracos moralmente. A corrupção entre as crianças. Vivemos em uma época de corrupção. É um tempo em que Satanás parece ter quase inteiro domínio sobre as mentes não totalmente consagradas a Deus. Há, portanto, muito grande responsabilidade sobre os pais e pessoas que têm a seu cargo a educação de crianças. Os pais assumiram a responsabilidade de dar a existência a essas crianças. E agora, qual é o seu dever? É deixá-las crescer como lhes for possível e segundo a vontade delas? Permitir que vos diga: pesada é a responsabilidade que repousa sobre esses pais. Disse eu que alguns de vós sois egoístas. Não compreendestes o que vos queria dizer. Procuraste saber qual o alimento mais saboroso, o paladar e a satisfação, em vez da glória de Deus e do desejo de progredir na vida espiritual e aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Isso é o que tem dominado. Tendes consultado o vosso próprio prazer, vosso próprio apetite. E enquanto isso fizestes, Satanás vos tomou a dianteira, e, como se dá em geral, todas as vezes frustrou vossos esforços. Alguns de vós, pais, tendes levado vossos filhos ao médico para ver o que havia com eles.
Eu, em 2 minutos, vos poderia ter dito qual o problema. Vossos filhos são corruptos. Satanás obteve controle sobre eles. Ele passou justamente à vossa frente, enquanto vós, que sois para eles como Deus, para aguardá-los, estivestes à vontade, insensíveis e adormecidos. Deus vos ordenou criá-los no temor e admoestação do Senhor. Mas Satanás penetrou, mesmo na vossa presença, tecendo fortes laços em torno deles. E todavia continuais dormindo. Que o céu tenha piedade de vós e de vossos filhos, pois cada um de vós carece de sua misericórdia. As coisas poderiam ter sido diferentes. Se tivesseis tomado posição na questão da reforma de saúde, se tivesseis associado com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. As coisas poderiam ter sido diferentes, mas vós achastes apenas parcialmente despertos pela iniquidade e corrupção que se espalha em vossas casas. Devíeis estar ensinando vossos filhos, devíeis instruí-los sobre como fugir aos vícios e corrupção deste século. Em vez disso, muitos estão imaginando como conseguir alguma coisa boa para comer. Colocais sobre vossa mesa manteiga, ovos, carne, e vossos filhos disso participam. Alimentam-se dos próprios artigos que lhes despertam as paixões sensuais. E então, ides à reunião e pedis a Deus que abençoe e salve vossos filhos. Que altura alcançarão vossas orações? Tendes uma obra a realizar primeiro. Depois de haver desfeito por vossos filhos tudo o que Deus deixou ao vosso cuidado, podereis então, com confiança, suplicar o auxílio especial que Deus vos prometeu dar. Deveis empenhar-vos na temperança e em todas as coisas. Deveis considerá-lo no que comeis e no que bebeis. Entretanto, dizeis, não é da conta de ninguém o que eu como ou o que bebo, ou o que ponho à mesa. É, sim, da conta de alguém, a menos que tomeis vossos filhos e os prendais, ou vades ao deserto, onde não sejais um peso para outros, e onde vossos filhos turbulentos e viciosos não corrompam a sociedade em que vivem. Ensinar os filhos a resistir à tentação. Ponde uma guarda sobre vosso apetite. Ensinai vossos filhos, pelo exemplo assim, como por preceito, a usar um regime simples. Ensinai-os a ser industriosos, não meramente ocupados, mas empenhados em trabalho útil. Procurai despertar neles as sensibilidades morais. Ensinai-lhes que Deus tem direito sobre eles, mesmo desde os primeiros anos de sua infância. Dizei-lhes que por todos os lados há corrupção moral, ao qual devem resistir, que precisam chegar-se a Jesus e a Ele se entregar, corpo e espírito, e que nele encontrarão forças para resistir a toda e qualquer tentação. Mantende presente ao seu espírito e que eles não foram criados meramente para agradar-se a si mesmos, mas para serem instrumentos do Senhor, para propósitos nobres. Quando as tentações instam para que enveredem por caminhos de condescendências egoístas, quando Satanás procura excluir a Deus de sua vida, ensinai-os a olhar para Jesus, suplicando-lhe: salva-me, Senhor, para que não seja vencido. Anjos se juntarão ao seu redor, e em resposta à sua oração, guiando-os em caminhos seguros. Cristo orou por seus discípulos, não para que fossem tirados do mundo, mas fossem guardados do mal. Guardados de cederem às tentações que os defrontariam por todos os lados. Essa é uma prece que deveria ser feita por todo pai e toda mãe. Mas devem eles assim pleitar com Deus em favor dos filhos e então deixá-los a proceder segundo lhes apraz? Devem eles cevar o apetite até que se torne senhor absoluto e então esperar refrear os filhos? Não. A temperança e o domínio próprio devem ser ensinados mesmo desde o berço.
Sobre a mãe deve repousar em grande parte a responsabilidade desta obra. O laço terrestre mais terno é o que existe entre mãe e filho. A criança é mais facilmente impressionada pela vida e exemplo da mãe do que do pai, por ser mais forte e mais terno o vínculo que os une. As mães têm pesada responsabilidade e deve ela ter o constante auxílio do pai. Valer-vos-á a pena, mães, usar as preciosas horas que por Deus vos são dadas, e informar-lhes o caráter de vossos filhos e ensinar-lhes a aderir firmemente aos princípios da temperança no comer e beber. Satanás vê que não pode ter tão grande poder sobre a mente quando o apetite é mantido sob controle do que quando é tolerado. E ele opera constantemente para levar os homens a condescender. Sob a influência de alimentos insalubres, a consciência torna-se adormecida. A mente se obscurece e prejudica-se sua susceptibilidade para impressionar-se, mas a culpa do transgressor não é atenuada pelo motivo de ter sido a consciência violada a ponto de se tornar insensível. Pais e mães, vigiai em oração. Ponde-vos em guarda rigorosa contra a intemperança sob qualquer forma. Ensinai aos vossos filhos os princípios da verdadeira reforma de saúde. Ensinai-lhes o que lhes convém evitar, a fim de preservar a saúde. Já a ira de Deus está começando a manifestar-se sobre os filhos da desobediência. Quantos pecados e práticas iníquas estão se manifestando por todos os lados. Como um povo, devemos ter um maior cuidado em guardar nossos filhos das companhias depravadas.